Oi, gente. O Jornal da IPTV começa com imagens da comoção agora há pouco mesmo no enterro de 12 vítimas da chacina que marcou a virada do ano em Campinas. Em estado de choque, um dos sobreviventes chegou de cadeira de rodas. Ele perdeu praticamente toda a família. A mãe dele, a filha dele, 4 irmãs, sobrinhos. A festa de Réveillon acabou em tragédia. Sidney Rames Araújo, de 46 anos, matou a ex-mulher, o filho de 8 anos e outras 10 pessoas da mesma família. Depois se matou. Imagens exclusivas mostram a movimentação da polícia e de ambulâncias durante o socorro de 3 feridos. O crime seria o guarda do filho. O atirador deixou uma mensagem em um gravador de voz encontrado no carro que ele estacionou aqui na frente da casa. Segundo a polícia, ele pede desculpas por algo que iria acontecer. Ano novo com problemas. A gente começa a semana perplexo com aquela chacina numa festa de Réveillon em Campinas, não poderia ser diferente, né? Essa festa que estava acontecendo justamente aqui, ó, esse é o local, a rua Pompílio Morandi, na Vila Prost de Souza, reforçando em Campinas. Para você que não conhece bem essa região, essa rua fica perto aqui, ó, do Shopping Unimart. Está bem pertinho do Shopping Unimart e aqui também nós temos a Avenida John Boy Dunlop. Inclusive, nós vamos trazer agora para vocês, já abrindo essa edição, imagens exclusivas do socorro, né? São cenas, inclusive, dramáticas já das primeiras horas de 2017. 4 feridos foram tirados de lá. Infelizmente, um deles ainda morreu a caminho do hospital. Então, no total, são 13 mortos nessa chacina, incluindo o atirador. Lembrando que ele próprio filho de 8 anos. Todo mundo tentando entender por que dessa violência toda, mas não existe motivo, né? Não existe explicação para tudo isso, algo que se torne aceitável. Bom, mas o velório das 12 pessoas assassinadas aconteceu no mesmo lugar, o Cemitério da Saudade, em Campinas. O movimento lá foi intenso desde ontem, tá? Quando os corpos foram liberados. E o enterro de todos terminou agora há pouco. Nós vamos ao vivo, então, com o repórter Gustavo Biano, que tem as informações ao vivo pra gente. E aí, Biano, tô vendo bastante gente ainda, o pessoal acabou de sair, né? É verdade, Brambila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O pessoal ainda está aqui, né? Alguns parentes ainda estão aqui conversando, né? Lembrando dessas pessoas que foram vítimas, né, dessa tragédia, desse assassinato brutal, né? Comentando sobre tudo o que aconteceu na noite de Réveillon no sábado. Então a gente vê que a movimentação ainda aqui é grande. Então hoje, durante todo o dia, a madrugada, veio muita gente, são parentes, né, amigos. E além disso também, veio muitas pessoas também que se sensibilizaram com a história. A gente até vê as imagens da quantidade de pessoas que vieram aqui no Cemitério da Saudade em Campinas, onde foram enterradas então essas 12 pessoas. São todos parentes da ex-mulher que foi assassinada, essas pessoas que acabaram sendo vítimas desse assassinato brutal. Então, terminou agora há pouco, as 2 últimas vítimas a serem enterradas foram a ex-mulher, né, do atirador, do assassino, e também o garoto de 8 anos. Eles acabaram sendo os últimos a serem enterrados aqui, até pediram um pouquinho mais de privacidade no final do enterro. Lembrando que esse assassinato, essa tragédia, ela aconteceu um pouquinho antes da meia-noite, né, no sábado, um pouquinho antes do Réveillon. Deu para a gente ver, inclusive, as imagens da movimentação na frente da casa. As pessoas se assustaram, alguns vizinhos, nós conversamos com alguns desses vizinhos, eles até confundiram esses barulhos com os rojões, né? Muita gente no horário da meia-noite espera os rojões, ouviram barulhos e depois, né, diante da correria, né, do pedido de socorro de alguns, eles constataram realmente que se tratava de um assassinato. Então, como já foi dito, 13 pessoas morreram, entre elas o próprio assassino, Sidney, 12 vítimas, são todos parentes. 3 pessoas estão internadas, elas foram feridas, foram socorridas, e 3 sobreviventes, que são 2 adolescentes que conseguiram se trancar no banheiro e uma mulher que estava com um bebê de colo, Brambila. Eu gostaria de saber o seguinte, até importante para situar o nosso telespectador aqui, que a equipe do repórter Gustavo Biano foi a equipe que chegou no local, né, no local ali, a rua Pompílio Morandi, onde tudo aconteceu, justamente naquela madrugada, a virada do ano. E eu gostaria de saber o seguinte, que você trouxesse esse relato para a gente também, você que acompanhou exatamente tudo que estava acontecendo logo depois dessa chacina, da movimentação, o que você encontrou quando você chegou lá, o que você testemunhou e como que foi toda essa repercussão imediatamente, logo depois a esse socorro dramático ali no local.
Pois é, a gente viu ali as pessoas perplexas, né, Brambila? Inclusive, assim, a gente reparando no enterro, você vê que as pessoas estão mais tristes, né? Depois que elas assimilaram tudo isso que aconteceu. Mas quando nós chegamos lá no local, você vê que as pessoas elas estão sem reação, né? Porque tentando entender tudo que tinha acontecido, o porquê de tudo aquilo, né? Quem era realmente a pessoa. Então, vizinhos, muita gente que estava ali mora ali ao lado, que viu a movimentação de ambulâncias, acabou deixando a confraternização de lado, perderam o gosto de comemorar a chegada do ano e, portanto, foram acompanhar ali toda a movimentação da polícia, né, que estava fazendo ali perícia, saber informações das pessoas que tinham se livrado aí dessa tragédia. Mas a nossa equipe, ela traz mais informações, inclusive com imagens exclusivas, contando tudo o que aconteceu, faltando ali 4, 5 minutos para meia-noite, essa tragédia brutal que marcou o começo de 2017 aqui em Campinas. O barulho dos tiros se misturou ao dos fogos. Eram os primeiros minutos de 2017, quando a polícia chegou à rua Pompílio Morandi, na Vila Prost de Souza. Os policiais pularam o portão da casa e começaram a atirar os sobreviventes que não foram baleados. Várias ambulâncias foram chamadas para socorrer os feridos, 4 no total. Um deles foi encontrado nos fundos da casa, um outro numa casa vizinha onde foi pedir ajuda. Na hora a gente assustou, não sabia se era um assaltante, se ele estava armado. E aí meu tio segurou ele, deu uma geral, viu que ele não tinha arma, que realmente ele só estava ferido mesmo. Esse é o homem que transformou a festa de Réveillon em tragédia. O técnico em laboratório Sidney Rames Araújo pulou o muro da casa e saiu atirando em quem via pela frente. Ele baleou 15 pessoas. 11 morreram na hora e uma a caminho do hospital. Entre os mortos, a ex-mulher dele, Isamara Filier, de 41 anos, e o próprio filho, João Vitor Filier de Araújo, de 8 anos. Sidney se matou. O caso vai ser investigado aqui pelo 3º Distrito Policial com o apoio da Delegacia de Homicídios. Testemunhas já começaram a ser ouvidas pela polícia. O jovem que mora na casa onde tudo aconteceu disse que o atirador e a ex-mulher começaram uma batalha na justiça por indícios de que o pai teria abusado do filho. Ainda segundo o depoimento do jovem à polícia, o atirador disse para a ex-mulher antes de dar o tiro: "Vou te matar, você tirou o meu filho". Sidney estava com uma pistola 9mm. Tinha também 2 carregadores e explosivos presos ao corpo. O jovem que escapou da chacina sem ferimentos, junto com outro adolescente e uma mulher que estava com um bebê no colo, não quis se identificar, mas falou com o repórter Gustavo Biano. Quando eu percebi a situação, pelo jeito que não era nada, achei que era pobre. Aí eu fui no banheiro e fiz uma porta. O atirador deixou uma mensagem em um gravador de voz encontrado no carro que ele estacionou aqui na frente da casa. Segundo a polícia, ele pede desculpas por algo que iria acontecer. Em momento algum, cita os planos de cometer a chacina, nem os conflitos que vinha tendo com a ex-mulher. Os corpos começaram a ser liberados no fim da tarde de ontem. As 12 pessoas assassinadas foram veladas no cemitério da Saudade. São todos parentes da ex-mulher e do filho do atirador. Primos, tios, avós, todas as salas e até a capela do cemitério tiveram que ser usadas. Um pouco antes, parentes das vítimas fizeram uma limpeza na casa onde a chacina aconteceu, inclusive a irmã de um dos feridos. Ele perfurou o intestino e levou um tiro no joelho. Depois de levar os tiros, ele se fingiu de morto. Os vizinhos estão chocados com o que viram e ouviram. Nossa, tô trêmula. Era como uma pessoa da família da gente, eles eram. Ninguém esperava, né? Ainda mais num momento desse. Eu só quis deixar a flor mesmo. É, realmente muito triste e ainda tem algumas pessoas, né, que estão saindo aqui do cemitério perplexas com tudo isso que aconteceu e ainda mais motivadas depois de acompanhar aqui o enterro. Bem, dos 3 feridos que acabaram sendo socorridos para hospitais aqui da região, um já está em casa, outros 2 continuam internados. Inclusive, agora há pouco, assim que eu cheguei aqui no cemitério, eu encontrei o adolescente de 17 anos que se trancou no banheiro. O pai dele é uma dessas pessoas que foram feridas. Eu perguntei do estado de saúde do pai, ele me disse que, a princípio, o pai
estava o estado de saúde dele estável, mas ele estava indo visitar o pai agora para ver como é que ele estava e para passar agora aí um período junto com o pai. Só reforçando, 12 pessoas então foram enterradas, o enterro terminou aqui agora há pouco, o atirador foi enterrado em Jaguariúna, a família pediu para que não fosse divulgado pela funerária, por ninguém, o local e o horário do enterro, mas ele foi enterrado hoje de manhã em Jaguariúna. E só reforçando também, a polícia vai investigar agora, tem que investigar, embora já tenha sido identificado o autor do crime, né, porque ele se matou, mas vai investigar, por exemplo, a carta que ele deixou para a família, para o filho, né, para a comunidade, e também vai investigar de onde ele teria conseguido essa arma que está com numeração raspada. Então daqui a pouco a gente volta, nossa produção está checando mais informações e a gente volta com mais detalhes aqui no Jornal da IPTV, primeira edição. Ok, Biano, você tem prioridade absoluta aqui no nosso jornal hoje. Qualquer novidade, você chama aí o pessoal, que a gente entra aqui ao vivo para trazer os detalhes, então, principalmente novas informações aí sobre a investigação da polícia. É claro que já se sabe o autor, muita coisa já está esclarecida, né? Já sabe quem atirou, enfim, quem fez tudo isso, mas tem uns detalhes ainda que precisam ser levantados para que esse caso seja concluído. Bem na virada do ano, aconteceu há pouco no Cemitério da Saudade, em Campinas. Ainda há pouco mesmo, tinha um movimento intenso ali, o pessoal saindo desses enterros, e agora a gente percebe que a situação está bem mais tranquila lá no Cemitério da Saudade. E agora começa aí uma etapa de investigação da polícia sobre as circunstâncias desse crime que chocou todo mundo, né, Biano? E tem algumas coisas para serem esclarecidas ainda, né, Ana? E entre elas, onde esse atirador, técnico de laboratório, Sidney, teria conseguido essa arma. Então, isso vai ser investigado ainda pela polícia. Várias informações, detalhes ainda foram levantados no dia, no local do crime, na madrugada de sábado. E hoje, então, a polícia deve dar sequência aí na investigação, com base em tudo que foi levantado, nos materiais que foram encontrados no veículo, já que o Sidney chegou na frente da casa ali por volta da meia-noite com o carro dele, ele parou o carro na frente da casa, no Prost de Souza, em Campinas, ali na região do Aurélia. Ele parou o carro, ele tentou abrir o portão, né, como o portão estava trancado, ele conseguiu pular o muro da casa ele não é tão alto, ele conseguiu pular, e assim que entrou na casa ele já saiu atirando para todo lado. E até consegui conversar com um dos sobreviventes, um adolescente de 17 anos, ele disse que, na verdade, o Sidney, ele não escolheu ali já a sequência das vítimas, né? Ele foi atirando em quem estava pela frente, né? E foi atirando ali em todo mundo, ele estava com uma arma, com 2 carregadores, teve tempo de trocar esses carregadores, estava com os explosivos também no corpo, de mites, isso também deve ser motivo de investigação da polícia. O fato é que no local 11 pessoas morreram, ele matou ali na hora 11 pessoas e acabou se matando. Uma pessoa conseguiu pular o muro de volta, saiu correndo, pediu ajuda ali na vizinhança, e 3 pessoas que foram feridas, atingidas pelos disparos, foram levadas para um hospital, para os hospitais aqui da região. Inclusive uma dessas pessoas, acabou participando aqui do velório, veio até o enterro. Então imagens exclusivas também mostram a chegada, né, das viaturas, da polícia. Até então alguns vizinhos achavam que se tratava de fogos de artifício, porque era meia-noite, né, horário da virada, e quando elas viram bombeiros, SAMU, polícia, elas perceberam que se tratava exatamente de um homicídio. O enterro terminou agora há pouco aqui no Cemitério da Saudade. Os últimos a serem enterrados foram a ex-mulher do Sidney, que se separou dele, e também o garoto de 8 anos. E o repórter Paulo Gonçalves acompanhou toda essa movimentação, o velório e o sepultamento aqui no Cemitério da Saudade, em Campinas. Mais de 1000 pessoas foram ao velório prestar as últimas homenagens aos mortos da chacina. Um clima de comoção entre os amigos e parentes. A gente não entende mesmo. As pessoas fazem uma coisa dessa. Muito triste. Às 9 horas da manhã, os caixões começaram a sair do velório em direção ao Cemitério da Saudade, que fica logo ao lado. Os caixões foram saindo de 2 em 2. Os primeiros a serem enterrados foram os tios da ex-mulher do atirador. Seu Antônio foi na frente. Ele perdeu 5 pessoas da família, entre elas mulher e a filha. Luiz Batista foi um dos sobreviventes da chacina. Ele levou 2 tiros, veio numa cadeira de rodas e não tinha condições de falar. Ele perdeu a mãe dele, a filha dele, 4 irmãs, sobrinhos, tudo. Todos eles? Tudo. Escapou por Deus. O atirador matou praticamente a família inteira da ex-mulher. A avó, o irmão, 4 primos, 4 tios, além da própria ex-mulher e o filho de 8 anos. As 12 pessoas foram enterradas aqui e o corpo do atirador em outra cidade, Jaguariúna. Amigos das vítimas estavam muito abalados. É algo que choca mesmo. A gente não tem nem palavra para descrever isso, né? A gente só agora
lamenta mesmo, a gente não consegue entender. Um dos adolescentes que escapou da tragédia também estava no cemitério. A cada sepultamento, os mortos foram homenageados com aplausos. E agora as pessoas foram para casa tentando entender, né, se é que dá para entender tudo isso que aconteceu. Só reforçando, 4 pessoas, na verdade, foram socorridas, uma morreu a caminho do hospital, 3 continuaram internadas e uma acabou sendo liberada hoje. O 3º distrito policial, delegados, investigadores assumem o caso hoje e dão andamento na investigação. Brambila e Ana Paula. E a gente segue acompanhando tudo, né, com informações em nossos telejornais. Valeu, Biano, obrigado, boa tarde para você. E por causa dessa tragédia toda, o prefeito Jonas Donizete decretou luto oficial de 3 dias em Campinas a partir de hoje. A chacina... Primeira edição. Ok, Biano, você tem prioridade absoluta aqui no nosso jornal hoje. Qualquer novidade, você chama aí o pessoal, que a gente entra aqui ao vivo para trazer os detalhes, então, principalmente novas informações aí sobre a investigação da polícia. É claro que já se sabe o autor, muita coisa já está esclarecida, né? Já sabe quem atirou, enfim, quem fez tudo isso, mas tem uns detalhes ainda que precisam ser levantados para que esse caso seja concluído. Bem na virada do ano, aconteceu há pouco no Cemitério da Saudade, em Campinas. Ainda há pouco mesmo, tinha um movimento intenso ali, o pessoal saindo desses enterros, e agora a gente percebe que a situação está bem mais tranquila lá no Cemitério da Saudade. E agora começa aí uma etapa de investigação da polícia sobre as circunstâncias desse crime que chocou todo mundo, né, Biano? E tem algumas coisas para serem esclarecidas ainda, né, Ana? E entre elas, onde esse atirador, técnico de laboratório, Sidney, teria conseguido essa arma. Então, isso vai ser investigado ainda pela polícia. Várias informações, detalhes ainda foram levantados no dia, no local do crime, na madrugada de sábado. E hoje, então, a polícia deve dar sequência aí na investigação, com base em tudo que foi levantado, nos materiais que foram encontrados no veículo, já que o Sidney chegou na frente da casa ali por volta da meia-noite com o carro dele. Ele parou o carro na frente da casa, no Prost de Souza, em Campinas, ali na região do Aurélia. Ele parou o carro, ele tentou abrir o portão, né, como o portão estava trancado, ele conseguiu pular o muro da casa ele não é tão alto, ele conseguiu pular, e assim que entrou na casa, ele já saiu atirando para todo lado. E até consegui conversar com um dos sobreviventes, um adolescente de 17 anos, ele disse que, na verdade, o Sidney, ele não escolheu ali já a sequência das vítimas, né? Ele foi atirando em quem estava pela frente, né? E foi atirando ali em todo mundo. Ele estava com uma arma, com 2 carregadores, teve tempo de trocar esses carregadores, estava com os explosivos também no corpo, de mites. Isso também deve ser motivo de investigação da polícia. O fato é que no local 11 pessoas morreram, ele matou ali na hora 11 pessoas e acabou se matando. Uma pessoa conseguiu pular o muro de volta, saiu correndo, pediu ajuda ali na vizinhança, e 3 pessoas que foram feridas, atingidas pelos disparos, foram levadas para um hospital, para os hospitais aqui da região. Inclusive uma dessas pessoas, acabou participando aqui do velório, veio até o enterro. Então, imagens exclusivas também mostram a chegada, né, das viaturas, da polícia. Até então, alguns vizinhos achavam que se tratava de fogos de artifício, porque era meia-noite, né, horário da virada, e quando elas viram bombeiros, SAMU, polícia, elas perceberam que se tratava exatamente de um homicídio. O enterro... Não era nada, era fogos. Aí eu fui no banheiro e tinha uma porta. O atirador deixou uma mensagem em um gravador de voz encontrado no carro que ele estacionou aqui na frente da casa. Segundo a polícia, ele pede desculpas por algo que iria acontecer. Em momento algum, cita os planos de cometer a chacina, nem os conflitos que vinha tendo com a ex-mulher. Os corpos começaram a ser liberados no fim da tarde de ontem. As 12 pessoas assassinadas foram veladas no Cemitério da Saudade. São todos parentes da ex-mulher e do filho do atirador. Primos, tios, avós, todas as salas e até a capela do cemitério tiveram que ser usadas. Um pouco antes, parentes das vítimas fizeram uma limpeza na casa onde a chacina aconteceu, inclusive a irmã de um dos feridos. Ele perfurou o intestino e levou um tiro no joelho. Depois de levar o tiro, ele se fingiu de morto. Os vizinhos estão chocados com o que viram e ouviram. Nossa, tô trêmula. Era como uma pessoa da família da gente, eles eram. Ninguém esperava, né? Ainda mais um momento desse. Eu só quis deixar a flor mesmo. Realmente muito triste. E ainda tem algumas pessoas, né, que estão saindo aqui do cemitério perplexas com tudo isso que aconteceu
e ainda mais motivadas depois de acompanhar aqui o enterro. Bem, dos 3 feridos que acabaram sendo socorridos para hospitais aqui da região, um já está em casa, outros 2 continuam internados. Inclusive, agora há pouco, assim que eu cheguei aqui no cemitério, eu encontrei o adolescente de 17 anos que se trancou no banheiro. O pai dele é uma dessas pessoas que foram feridas. Eu perguntei do estado de saúde do pai, ele me disse que, a princípio, o pai o estado de saúde dele é estável, mas ele estava indo visitar o pai agora para ver como é que ele estava e para passar agora aí um período junto com o pai. Só reforçando, 12 pessoas então foram enterradas, o enterro terminou aqui agora há pouco, o atirador foi enterrado em Jaguariúna, a família pediu para que não fosse divulgado pela funerária ou por ninguém o local e o horário do enterro, mas ele foi enterrado hoje de manhã em Jaguariúna. E só reforçando também, a polícia vai investigar agora, tem que investigar, embora já tenha sido identificado o autor do crime, né, porque ele se matou, mas vai investigar, por exemplo, a carta que ele deixou para a família, para o filho, né, para a comunidade, e também vai investigar de onde ele teria conseguido essa arma que está com numeração raspada. Então daqui a pouco a gente volta, nossa produção está checando mais informações e a gente volta com mais detalhes aqui no Jornal da IPTV. Ainda que é grande, então hoje durante todo o dia, a madrugada, veio muita gente, são parentes, né, amigos, e além disso também veio muitas pessoas também que se sensibilizaram com a história. A gente teve as imagens da quantidade de pessoas que vieram aqui no Cemitério da Saudade em Campinas, onde foram enterradas então essas 12 pessoas, são todos parentes da ex-mulher que foi assassinada, essas pessoas que acabaram sendo vítimas desse assassinato brutal. Então, terminou agora há pouco, as 2 últimas vítimas a serem enterradas foram a ex-mulher, né, do atirador, do assassino, e também o garoto de 8 anos. Eles acabaram sendo os últimos a serem enterrados aqui, até pediram um pouquinho mais de privacidade no final do enterro. Lembrando que esse assassinato, essa tragédia, ela aconteceu um pouquinho antes da meia-noite, né, no sábado, um pouquinho antes do Réveillon. Deu para a gente ver, inclusive, as imagens da movimentação na frente da casa. As pessoas se assustaram, alguns vizinhos, nós conversamos com alguns desses vizinhos, eles até confundiram esses barulhos com os rojões, né? Muita gente no horário da meia-noite espera os rojões, ouviram barulhos e depois, diante da correria, né, do pedido de socorro de alguns, eles constataram realmente que se tratava de um assassinato. Então, como já foi dito, 13 pessoas morreram, entre elas o próprio assassino, Sidney, 12 vítimas, são todos parentes. 3 pessoas estão internadas, elas foram feridas, foram socorridas, e 3 sobreviventes, que são 2 adolescentes que conseguiram se trancar no banheiro e uma mulher que estava com um bebê de colo, Brambila. Eu gostaria de saber o seguinte, até importante para situar o nosso telespectador aqui, que a equipe do repórter Gustavo Biano foi a equipe que chegou no local, né, no local ali, a Rua Pompílio Morandi, onde tudo aconteceu, justamente naquela madrugada, a virada do ano. E eu gostaria de saber o seguinte, que você trouxesse esse relato para a gente também, você que acompanhou exatamente tudo que estava acontecendo logo depois dessa chacina, da movimentação, o que você encontrou quando você chegou lá, o que você testemunhou e como que foi toda essa repercussão imediatamente, logo depois a esse socorro dramático ali no local. Pois é, a gente viu ali as pessoas perplexas, né, Brambila? Inclusive, assim, a gente reparando no enterro, você vê que as pessoas estão mais tristes, né? Depois que elas assimilaram tudo isso que aconteceu. Mas quando nós chegamos lá no local, você vê que as pessoas elas estão sem reação, né? Porque tentando entender tudo que tinha acontecido, o porquê de tudo aquilo, né? Quem era realmente a pessoa. Então, vizinhos, muita gente que estava ali mora ali ao lado, que viu a movimentação de ambulâncias, acabou deixando a confraternização de lado, perderam... Oi, gente, o Jornal da IPTV começa com imagens da comoção agora há pouco mesmo no enterro de 12 vítimas da chacina que marcou a virada do ano em Campinas. Em estado de choque, um dos sobreviventes chegou de cadeira de rodas. Ele perdeu praticamente toda a família. A mãe dele, a filha dele, 4 irmãs. Sobrinhos. A festa de Réveillon acabou em tragédia. Sidney Rames Araújo, de 46 anos, matou a ex-mulher, o filho de 8 anos e outras 10 pessoas da mesma família. Depois se matou. Imagens exclusivas mostram a movimentação da polícia e de ambulâncias durante o socorro de 3 feridos. O crime seria guarda do filho. O atirador deixou uma mensagem em um gravador de voz encontrado no carro que ele estacionou aqui na frente da casa. Segundo a polícia, ele pede desculpas por algo que iria acontecer. Ano novo com problemas.
A gente começa a semana perplexo com aquela chacina numa festa de Réveillon em Campinas, não poderia ser diferente, né? Essa festa que estava acontecendo justamente aqui, ó, esse é o local, a rua Pompílio Morandi, na Vila Prost de Souza, reforçando em Campinas. Para você que não conhece bem essa região, essa rua fica perto aqui, ó, do Shopping Unimart. Está bem pertinho do Shopping Unimart e aqui também nós temos a Avenida John Boy Dunlop. Inclusive, nós vamos trazer agora para vocês, já abrindo essa edição, imagens exclusivas do Socorro, né? São cenas, inclusive, dramáticas já das primeiras horas de 2017. 4 feridos foram tirados de lá. Infelizmente, um deles ainda morreu a caminho do hospital. Então, no total, são 13 mortos nessa chacina, incluindo o atirador. Lembrando que ele próprio filho de 8 anos. Todo mundo tentando entender por que dessa violência toda, mas não existe motivo, né? Não existe explicação para tudo isso, algo que se torna aceitável. Bom, mas o velório das 12 pessoas assassinadas aconteceu no mesmo lugar, o Cemitério da Saudade, em Campinas. O movimento lá foi intenso desde ontem, tá? Quando os corpos foram liberados. E o enterro de todos terminou agora há pouco. Nós vamos ao vivo, então, com o repórter Gustavo Biano, que tem as informações ao vivo pra gente. E aí, Biano, tô vendo bastante gente ainda, o pessoal acabou de sair, né? É verdade, Bambila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O pessoal ainda está aqui, né? Alguns parentes ainda estão aqui conversando, né? Lembrando dessas pessoas que foram vítimas, né, dessa tragédia, desse assassinato brutal, né? Comentando sobre tudo o que aconteceu na noite de Réveillon no sábado. Então a gente vê aqui a movimentação, gosto de comemorar a chegada do ano e, portanto, foram acompanhar ali toda a movimentação da polícia, né? Que estava fazendo ali perícia, saber informações das pessoas que tinham se livrado aí dessa tragédia. Mas a nossa equipe, ela traz mais informações, inclusive com imagens exclusivas, contando tudo o que aconteceu. Faltando ali 4, 5 minutos para meia-noite, essa tragédia brutal que marcou o começo de 2017 aqui em Campinas. O barulho dos tiros se misturou ao dos fogos. Eram os primeiros minutos de 2017, quando a polícia chegou à rua Pompílio Morandi, na Vila Prost de Souza. Os policiais pularam o portão da casa e começaram a atirar os sobreviventes que não foram baleados. Várias ambulâncias foram chamadas para socorrer os feridos, 4 no total. Um deles foi encontrado nos fundos da casa, um outro numa casa vizinha, onde foi pedir ajuda. Na hora a gente assustou, não sabia se era um assaltante, se ele estava armado. E aí meu tio segurou ele, deu uma geral, viu que ele não tinha arma, que realmente ele só estava ferido mesmo. Esse é o homem que transformou a festa de Réveillon em tragédia. O técnico em laboratório Sidney Rames Araújo pulou o muro da casa e saiu atirando em quem via pela frente. Ele baleou 15 pessoas. 11 morreram na hora e uma a caminho do hospital. Entre os mortos, a ex-mulher dele, Isamara Filier, de 41 anos, e o próprio filho, João Vitor Filier de Araújo, de 8 anos. Sidney se matou. O caso vai ser investigado aqui pelo 3º Distrito Policial com o apoio da Delegacia de Homicídios. Testemunhas já começaram a ser ouvidas pela polícia. O jovem que mora na casa onde tudo aconteceu disse que o atirador e a ex-mulher começaram uma batalha na justiça por indícios de que o pai teria abusado do filho. Ainda segundo o depoimento do jovem à polícia, o atirador disse para a ex-mulher antes de dar o tiro: "Vou te matar, você tirou o meu filho". Sidney estava com uma pistola 9mm. Tinha também 2 carregadores e explosivos presos ao corpo. O jovem, que escapou da chacina sem ferimentos, junto com outro adolescente e uma mulher que estava com um bebê no colo, não quis se identificar, mas falou com o repórter Gustavo Biano. Aí ele vai atirando igual louco. Depois eu, quando eu percebi a situação, eu